engenharia de software, a gente vai abordar o assunto da unidade 3, que são os testes e a parte de qualidade de software. Quando você entra aqui na opção de conteúdo, a nossa avaliação 3 está lá publicada com 5 arquivos. 5 arquivos bastante interessantes, mas o que eu vou dar mais atenção hoje vão ser esses dois aqui. Ó. Primeiro, esse arquivo chamado qualidade de software. Eu já peço, por favor, para que vocês abram esse arquivo, porque a gente vai analisá-lo e depois a gente vai trabalhar com esse aqui, teste de software. E aí vamos deixar os outros 3 arquivos para a próxima semana, porque aí eles aprofundam mais no conhecimento. Esse arquivo, teste de software, SWEBOC, e esse daqui, qualidade de software, SWEBOC, são uma tradução do manual oficial que eu publiquei aqui embaixo para vocês, caso vocês tenham interesse, tá? Aqui embaixo da tela, quando vocês rolam essa tela aí, lá para baixo, nós temos aqui embaixo, ó, SWEBOC, Software Engineering Body of Knowledge, ou seja, é o corpo de conhecimentos para engenharia de software. Esse aqui é um manual oficial, ele está na 3ª versão, o manual oficial da engenharia de software. Eu traduzi especificamente os capítulos 4 e 10 e coloquei aqui para a gente. O capítulo 4 fala de teste de software e o capítulo 10 fala de qualidade de software. É uma tradução fiel, não é aquela coisa de tradutor de internet. Eu fiz uma tradução bem fidedigna da literatura. Quem quiser consumir na íntegra, o oficial, o original, está aqui embaixo o link para ele. SWEBOC, Software Engineering Body of Knowledge, tá? Esse é o livro oficial. Ele tem 13 capítulos em inglês. Aqui eu coloquei só a parte que me interessa para essa unidade, que é o capítulo 10, que é esse arquivo que está marcado aí, qualidade de software, e o capítulo 4, que é esse daqui de baixo, testes de software, capítulo 4, que está aqui também. Então eu vou abrir, vou começar com o arquivo de qualidade de software. Essa é a carinha dele, ó. Gerenciamento da qualidade de software. É o capítulo 10 do Software Engineering Body of Knowledge, que está publicado lá no Blackboard, o livro oficial, tá? Os 13 capítulos. Aqui eu traduzi só o capítulo 10, porque a gente vai falar justamente de qualidade de software nessa unidade 3 do nosso curso. Aqui ele começa com a definição do que é qualidade de software. Vou pedir para vocês darem uma atenção especial. O que é qualidade? O que significa isso? Qual é a literatura que embasa a área de qualidade de software, que é a norma ISO IEC do 25010. Aqui ele conta a necessidade de se prover a qualidade de software, quem são os interessados na cadeia de valores para a qualidade de software. Então, a qualidade de software é dividida nesses 4 pilares. Os fundamentos da qualidade de software. Aí essa parte aqui eu não traduzi, porque eu usei a imagem deles. Então, os fundamentos da qualidade de software, o processo de gerenciamento de qualidade de software, considerações práticas, e o último ele fecha falando sobre as ferramentas de qualidade de software. Isso aqui é a estrutura de como se estuda qualidade de software. Qualidade de software é uma área muito
querida da engenharia de software, porque é ela quem garante as regras, principalmente no que diz respeito aos testes de software. Aqui na página 4 ele fala dos fundamentos da qualidade de software, o que se espera com isso, na página 5, que são os cursos de prevenção, avaliação, falha interna e falha externa. Eu vou falar rapidamente sobre eles, tá? Então eu quero que vocês pensem agora em... Imagine que você saiu da área de tecnologia, você não é mais um engenheiro de software, você agora está na área de finanças, ok? Por favor, vamos fazer esse exercício. Você agora está na área de finanças. Quais são os custos em termos monetários para se prover a qualidade de software? Imagine que alguém te perguntasse isso numa entrevista. Quais são os custos para se manter a qualidade de software no processo de desenvolvimento de um sistema? A resposta que você daria para o entrevistador seria essa. Ó. Existem 4 tipos de custos. O primeiro deles é o custo associado no processo que antecede a qualidade. Professor, o que antecede a qualidade de software? Ora, se eu faço treinamento com equipe, se eu promovo auditorias para verificar se a codificação está seguindo os padrões da empresa, os padrões de qualidade, se eu adquiro licenças de ferramentas de qualidade, se eu compro licença de software para teste, se eu faço treinamento da equipe de desenvolvimento, ou seja, está vendo que eu estou atuando antes de qualquer coisa dar problema? Eu estou fazendo auditoria para verificar se o desenvolvimento de software ele está seguindo os padrões. A prevenção é todo aquele dinheiro gasto com treinamento para que eu não venha a ter problemas, auditorias para verificar se os sistemas estão sendo desenvolvidos da forma correta, qualquer software que eu compre para poder fazer teste, para poder... Então, tudo que eu gasto antes do problema acontecer é custo de prevenção. Aí, beleza. Depois que eu gastei com teoria, com treinamento, comprando licença de qualidade de software, pronto. Já estou com essas licenças, já estou com as ferramentas de teste, já treinei o pessoal, já tenho uma equipe de auditoria, ótimo. Vamos agora começar a fazer os testes. Vamos agora começar a fazer as auditorias. Vamos agora começar a executar os testes. Aí, o nome do custo agora é de avaliação. Agora, olha que interessante. É o custo gasto, o valor gasto com os testes. O valor gasto com o processo que agora começou a fazer, com o objetivo de fazer o quê? De encontrar os defeitos. Então, agora já é o custo de avaliação. Qual é a diferença do custo de avaliação e custo de prevenção? O custo de prevenção foi o que eu gastei para me preparar para a avaliação. Comecei agora a fazer os testes, comecei agora a fazer as operações. Testes são caros. A hora do desenvolvedor, do analista de teste, é uma hora cara. Então, esse processo ele é contestável. E entra em qual centro de custo? O custo de avaliação. Ficou claro, amigos, a diferença do valor que eu gasto para prevenir e o valor que eu gasto para avaliar? Ótimo. Beleza. Agora vamos aos problemas, tá? Agora a vida vai... Tairo perguntou, professor, mas para fazer a avaliação não precisa ter as ferramentas de prevenção? Sim. A pergunta do Tairo, para fazer a avaliação não precisa ter as ferramentas de prevenção? Sim. A compra das ferramentas de prevenção, a licença delas, eu gastei lá no custo de prevenção. Então,
comprei uma ferramenta de testes chamada Mercury Load Runner. A ferramenta custou 200 mil unidades monetárias. Eu estou falando realmente o preço dela mesmo, tá? Foi uma ferramenta que a gente comprou lá no Serpro para fazer testes automatizados. Os 200 mil que eu gastei para comprar a ferramenta é custo de quê? Custo de prevenção. É o custo que eu gasto para adquirir as licenças das ferramentas, para fazer o treinamento, para fazer a auditoria. Então, 200 mil reais, comprei a ferramenta de testes automatizados. Esse custo é de quê? Prevenção. Agora, o analista de testes, o valor da hora dele é de 200 reais. Ele parou 2 semanas para fazer os testes usando essa ferramenta. Pronto, agora é custo de avaliação. A Maria Fernanda perguntou, professor, o exemplo do custo da avaliação, ou seja, é a hora do profissional que agora está fazendo os testes. Eu tenho lá no Serpro uma célula de testes. Eu participo da célula de engenharia, que é o que propõe as soluções. Aí tem uma célula de desenvolvimento, que é o pessoal que faz o programa. Aí depois tem uma célula de testes. A hora do pessoal lá do testes entra aqui em custo de avaliação. Então, o custo de avaliação já é eu começando a fazer o trabalho mesmo. Custo de prevenção foi o valor que eu comprei a ferramenta de teste, foi o valor que eu treinei os usuários, treinei a equipe foi o valor que eu fiz auditorias. Ter uma empresa de auditoria para verificar se o desenvolvimento dos sistemas estão seguindo o padrão MVC. Contratei uma auditoria. Opa, isso é custo de prevenção. Agora, comecei a trabalhar com testes mesmo. Parei uma aplicação, parei um servidor lá para fazer testes de estresse. O custo da hora desse servidor, o custo da hora do analista, a energia elétrica, o custo de cloud para fazer os testes entram em avaliação. Esclarecido, Fernanda? Depois disso, ótimo. Agora vamos para o problema, tá? Agora é o problema, ó. Olhem essas duas caixinhas aqui agora como problema. Agora o erro aconteceu. A falha interna, o código de falha interna, o erro aconteceu, eu descobri uma falha. Eu não tenho que corrigir essa falha? Quem corrige não é a célula de testes. Ele volta para a célula de desenvolvimento ou para a célula de engenharia. Pode ser que eu tenha especificado errado na engenharia. Quando eu descobri isso e vou fazer o ajuste, é custo de falha interna. O custo de falha interna agora já é o analista de desenvolvimento, porque a célula de testes pegou a falha, voltou para a engenharia de software, voltou para a fábrica de software corrigir. Então agora é falha interna. A fábrica de software, lá no desenvolvedor, ele definiu assim, olha, a falha foi do Wilson. O Wilson, lá na equipe de engenharia, fez a análise, ele esqueceu de alguma coisa. Aí volta para mim, lá na área de engenharia. O valor dessa minha hora agora para corrigir isso entra na falha interna. E agora eu vou para a pior de todas, é a falha externa. A falha externa é quando a prevenção, nem a avaliação, nem a falha interna pegou. O erro foi para o cliente. Na hora que o cliente estava usando o sistema em tempo real, lá em ambiente de produção, para valer, um erro explodiu. Então, eu preciso corrigir não só o bug no sistema, que ocorreu lá com o usuário já, em ambiente de produção, mas também o prejuízo, porventura, que ele teve, exatamente, famoso incêndio. O custo do prejuízo que o cliente teve, o custo das falhas que vieram desse problema e o custo do próprio ajuste do sistema. Então, a falha externa costuma ser o rombo maior e o mais drástico, porque geralmente
a falha externa vem associada não apenas com custos financeiros, mas às vezes perda de equipamentos, perda até mesmo de vidas. Então, a falha externa já é lá na ponta do processo. É um problema que não foi identificado na etapa anterior, ou seja, não virou uma falha interna, e pior, ele não foi identificado na etapa de avaliação. O propósito da etapa de avaliação que era justamente evitar que o problema chegasse a custo de falha interna e de falha externa. Então, para vocês terem uma ideia, a parte mais importante de todas, é a avaliação, o custo da avaliação. É aqui que a gente vai pegar os problemas. Em termos de valores, quais são os mais baratos até os mais caros? Eu vou começar pelos mais baratos, tá? O mais barato... Não, vou perguntar para vocês. Quem poderia me dizer, quem acha, dessas 4 aí, qual o mais barato, qual o intermediário e qual o mais caro de todos? O mais caro de todos já dá para a gente de cara saber que é aqui, né? Porque aqui envolve até problemas de cláusulas contratuais. Agora, o mais barato de todos é aqui, ó. É o corrigir a falha que foi identificada. Esse daqui costuma ser muito caro também, ó. Esse daqui, custo de prevenção, ele tá ali de igual a igual com a falha externa. Por quê? Porque é nesse momento que eu vou comprar licenças de software, vou treinar usuários, vou treinar equipe de desenvolvimento, vou treinar equipe de testes, vou contratar auditorias externas. Esse é caro, prevenção é caro. Por isso que muitas empresas não o fazem. E não o fazendo, acabam contando com a sorte e torcendo para que isso aqui não ocorra. E aí, quando isso daqui ocorre, pode juntar os custos de todos os anteriores. Porque muitas das vezes, problemas de custos de falha externa geralmente vêm associados a cláusulas quebradas de contratos. Ora, você tem um SLA lá com seu cliente que o sistema não poderia ficar fora do ar por mais de 2 minutos. E aí acontece esse tipo de coisa. Por exemplo, eu acho que eu mostrei para vocês essa imagem em sala de aula, não sei se eu cheguei a mostrar para vocês. Isso daqui, ó, foi uma fotografia, uma foto que eu tirei numa loja lá do Conjunto Nacional. Eu estava passando, batendo perna à toa lá no Conjunto Nacional e encontrei a loja fechada num pleno sábado, por volta das 20 horas. Isso foi antes da pandemia, tá, gente? Eu estou seguindo a quarentena direitinho. Antes da pandemia, eu estava passando lá, era 20 horas, momento de pico do shopping. Olha a frase que eu encontrei. E não é uma loja qualquer não, tá? Eu só não vou falar o nome da loja por questões éticas, mas é uma coisa muito séria. Tá lá o aviso estampado na porta que eles... Agora imaginem vocês o prejuízo que uma loja dessas não amarga pelo fato de passar um horário de pico sem fazer vendas por conta do sistema que não está funcionando. Então, realmente o nome da loja está aqui, ó. Então, amigos, isso é muito grave, é muito caro, tá? O custo de falha externa, ele está geralmente associado a questões de cláusula de contratos quebrados, ou, na pior das hipóteses, perdas de vidas. A gente lembra bem da situação lá das barragens da Vale, que já ficou comprovado em auditorias que softwares e hardwares devidamente ajustados
poderiam ter evitado o problema, porque existem medidores sismológicos nas barragens que se comunicam via sistema 3G ou 4G com um sistema central para poder identificar abalos na estrutura da barragem. E esses sistemas falharam. E a gente sabe aí o prejuízo que isso deu. A respeito desse assunto, meus amigos, posso ficar tranquilo sobre os custos de qualidade de software? Quem tiver curiosidade, o capítulo 7, eu coloquei isso aqui no final, isso não tem no original em inglês, tá, gente? O arquivo original em inglês não tem esse último parágrafo aqui, ó. Os custos de um projeto de software devem ser medidos com base na literatura apresentada no capítulo 7 do PMBOK. O original não tem isso aqui, eu que coloquei. Quem tiver curiosidade de aprender como que se mede os custos de um projeto desse, o capítulo 7 do Project Management Body of Knowledge apresenta detalhes de como a gente medir isso, tá? Quem tiver curiosidade. Aqui na página 6 eu falo dos modelos da característica de qualidade de software, qualidade do processo de software, que ele é fundamental também, e isso a gente viu na unidade 1 do nosso curso. Qualidade do produto de software é diferente da qualidade do processo, tá? Qualidade do processo, qualidade do produto são coisas completamente diferentes, distintas. A qualidade do processo vai garantir que as etapas para o desenvolvimento do software estão seguindo um padrão, são rastreáveis, são testáveis. Isso é o processo, qualidade do processo. Já a qualidade do produto não tem nada a ver com a qualidade do processo. A qualidade do produto diz respeito especificamente aos requisitos do software, sejam eles funcionais ou não funcionais. Eu não vou ler isso daqui para a gente não perder tempo, mas havendo dúvidas, não deixem de me perguntar. Lucas perguntou, um processo de qualidade leva a um produto de qualidade, mas o contrário também ocorre? Infelizmente, o Lucas, ele falou uma coisa que às vezes não é verdade, tá, Lucas? A pergunta do Lucas que está aí no chat é a seguinte, ó. Um processo de qualidade leva a um produto de qualidade. Nem sempre. Você pode ter um processo de qualidade, mas o produto não ser de qualidade. Eu vou te dar um exemplo, tá? Dando um vídeo que apresenta a linha de produção de pirulitos. Ora, observe aí, parece que eles têm um processo de qualidade, tá vendo? Ó, eles têm, pelo jeito, eles têm algoritmos trabalhando de forma coerente com o hardware. Pode ser que eles tenham aí uma linha de produção muito bem ajustada. Pode ser que eles tenham aí um processo 100%, mas se eu uso produtos de má qualidade para fazer o pirulito, não adianta eu ter um processo bem feito, com qualidade. O produto final não vai ter qualidade. Então, a pergunta do Lucas, ele começou com uma afirmação, um processo de qualidade leva a um produto de qualidade. Nem sempre. Geralmente, um processo de qualidade leva a um produto de qualidade. Mas imagine aí, por exemplo, nessa fábrica que pode ter um processo 100% de qualidade, mas uso um açúcar diferente do que está na especificação da receita, pode ser que o pirulito não fique bom. Exatamente. A diferença da eficácia e da eficiência. Então, aqui a gente pode ter um processo 100%, mas um produto ruim. Aí o Lucas segue perguntando, o contrário também ocorre? Sim, o contrário também ocorre. Imagine, por exemplo, que eu tenha uma linha de produção em que o processo seja ruim, os funcionários tenham que se movimentar muito para pegar os produtos. Imagine que eles tenham que andar dentro da fábrica para pegar o doce.
Isso significa que o processo não está legal, o processo tem que ser reajustado. Mas o produto pode ser de excelente qualidade. Então, diante dessa afirmação, a gente pode garantir que não há uma relação unívoca entre qualidade de processo e qualidade de produto. Não há uma relação. Agora, espera-se que com um processo de qualidade, geralmente eu vou ter um produto de qualidade, tudo bem? Mas existem as regras para as exceções. Tudo bem, Lucas? Ficou claro? Beleza. Continuando aqui, ó, melhoria na qualidade do processo. Aqui a gente tem umas regras para seguirem, para manter a melhoria na qualidade do processo. Tá? Vou pedir que vocês leiam isso daqui, principalmente quem tiver dúvidas a respeito do PDCA. PDCA é também conhecido como ciclo de Deming. Quem puder ler sobre isso depois vai ser muito útil. Tá? Eu não cobro nada disso na minha avaliação, mas é um assunto muito interessante para a gente, exatamente. O Edgar perguntou, é o Plan, Do, Check, Action? Sim, é o Plan, Do, Check, Action. Então, o ciclo de Deming, ou PDCA, ele é utilizado para se manter a melhoria na qualidade de processos, principalmente por conta do check e do action. O check e o action, checar e retroalimentar, verificar e agir. Principalmente por conta dessas duas letrinhas. Ainda na página 7, a gente tem agora a respeito das características da segurança do software. E aí eu apresento, a literatura apresenta algumas regras, algumas características para a qualidade do software, no que diz respeito à segurança. Eu apresento aí quais são os padrões de mercado. Aqui no rodapé eu coloquei, quem tiver curiosidade e quiser pesquisar, eu coloquei as fontes a respeito da associação da qualidade de software com a segurança de software, a respeito dos itens auditáveis, artefatos auditáveis. Então, quem puder, quem tiver interesse em ler isso daqui é bem interessante. Continuando aqui na página 8, ele fala de riscos e incertezas, tá? Então, por favor, lembram de um mapa que a gente desenhou em sala de aula a respeito do mapa de riscos que a gente identificou ainda na unidade 1, quando nós medimos a qualidade e a quantidade de um risco, apontando a probabilidade do risco acontecer e o impacto, e a gente montou essa matriz, vocês lembram disso? Então, isso é requerido aqui, ó, na parte justamente nessa parte do processo de gerenciamento da qualidade de software e a garantia da qualidade de software. Lá na página 10, eu estou pulando isso aqui tudo, mas se porventura tiver, principalmente o Lucas, que eu sei que ele leu isso aqui tudo e anotou, Lucas, se tiver alguma dúvida, pode interromper e perguntar. Tá? Estou passando direto, mas não é porque não é importante, mas porque é muito texto para eu não ficar lendo, e aí a gente não ficar uma aula cansativa. A validação da verificação. Professor, eu queria entender mais a diferença entre validação e verificação. Ótimo. Para a gente entender bem claramente a diferença de validação e verificação, esse texto que está aqui, ele não é muito profundo, porque ele fala que a validação é uma tentativa de garantir que o produto certo seja construído. E enquanto que a verificação é verificar se o que foi solicitado pelo cliente está sendo atendido. Para ficar melhor esse assunto, eu vou pedir para vocês voltarem aqui no Blackboard
e abram, por favor, esse arquivo aqui, ó. Abram, por favor, esse arquivo aqui, ó, manutenção de software. Por favor, abram esse arquivo. Vou abrir aqui também e vou mostrar para vocês a página que especificamente que eu preciso que vocês leiam para tirar a dúvida do Lucas a respeito da validação e verificação. Aqui está melhor, ó. Eu vou descer na página que me interessa, vou pedir para vocês me acompanharem junto comigo. Vamos lá para a página... Deixa ele terminar de carregar aqui. Vamos lá para a página 9. Por favor, abram esse arquivo na página 9, ó. Olha que interessante, aqui ele dá a definição mais clara da validação. Ó. A validação refere-se às tarefas que objetivam garantir que o software ele foi construído e seja rastreável às exigências do cliente. O que isso significa? Validação é o seguinte, é a qualidade do sistema da gente identificar e procurar atender ao que o cliente pediu. Então, por exemplo, a validação, o cliente solicitou que o boleto seja gerado para o banco A e o banco B. Validação é verificar, eu vou lá e gero um boleto para o banco A, pago, eu gero o boleto de R$1, pago e vejo se o valor de R$1 caiu no banco A. Aí eu gero um boleto do banco B no valor de R$1,01, pago esse boleto e vejo se o valor caiu no banco B. Ou seja, validação verifica se a gente atendeu às exigências do cliente. A verificação identifica se o processo foi feito da forma correta. Garante que o software tenha sido desenvolvido utilizando a tecnologia certa, utilizando as bibliotecas certas, utilizando os frameworks corretos, utilizando o banco de dados correto. Ou seja, a validação ela está associada ao requisito funcional ou não funcional sendo atendido, e a verificação diz respeito à qualidade do processo de desenvolvimento. Então, quando alguém chegar para você na empresa e falar assim, ó, eu preciso que você faça a validação do software. O seu gestor está te pedindo o quê? Para você testar o software para saber se as exigências do cliente foram atendidas. Agora, se o seu gestor chega para você e fala o seguinte, eu preciso que você faça a verificação. Então, você vai auditar os processos para saber se aquele sistema está sendo desenvolvido com o framework correto, com o banco de dados correto, se as chamadas, as funções estão sendo feitas de forma correta, se as consultas, as queries em SQL no banco não estão gerando sobrecarga, não estão gerando um negócio que a gente chama de full table scan, ou seja, se elas estão sendo performáticas. Observem que a validação ela olha para fora e a verificação ela olha para dentro. Posso dizer que verificar e auditar são sinônimos, então? Não. Verificar e auditar não são sinônimos. Auditar vai muito além de verificar. A verificação ela fica somente na etapa de diagnóstico. A auditoria, além de diagnosticar, ela sugere e solicita que mudanças sejam feitas. E se as mudanças não forem feitas, aí o processo é reprovado. A verificação não. A verificação ela só diagnostica. É mais ou menos assim, ó. A verificação é a identificação do teste positivo para coronavírus. É a verificação.
O cara fez o teste, ele está positivo para coronavírus. Eu verifiquei. A auditoria é, eu identifiquei que ele está com coronavírus. Agora você vai ser submetido a um rigor X de conduta, vai tomar a vacina tal, vai se medicar com item tal e vai voltar aqui daqui a 3 dias para que eu analise novamente, para ver se o que eu fiz vai se manter, se eu vou modificar ou se o problema foi resolvido. Então, a verificação é o diagnóstico e a auditoria é a intervenção. Vamos ver o que mais perguntaram aqui. Professor, eu queria entender mais a diferença de auditar e sancionar. A segunda pergunta ali colocado não seria: estamos fazendo certo produto? Podemos correlacionar validação com eficácia e verificação com eficiência? Não, não. A pergunta do Daniel: podemos correlacionar validação com eficácia e verificação com eficiência? Não. São coisas diferentes. A eficácia é você alcançar o objetivo. A eficácia seria assim, o software precisava gerar o boleto. Ótimo, gerou o boleto. A eficiência seria o seguinte: ele gerou o boleto em PDF e também em JPG e gerou rápido. Observe que a verificação ela entra dentro do quesito de como que foi feito, se o processo tem qualidade. Enquanto eficiência e a eficiência diz respeito assim, ele fez o que ele gerou o boleto, mas ele gerou o boleto rápido ou ele demorou para fazer isso? Está associado a fazer alcançar o objetivo, não ao processo. Ele usou o framework X ou Y. Ele usou o framework Y que está sendo descontinuado no mercado. Então isso é verificação. A eficiência diz respeito à execução do processo já pronto. O boleto foi gerado rápido? O boleto foi gerado e está legível o código de barras? Então, são coisas um pouco mais diferentes, ok? Cuidado, Daniel, isso é um assunto delicado, ele não sabe do histórico, mas, da confusão que teve com a questão da eficácia e da eficiência em sala de aula. Realmente, isso é melhor a gente não entrar nessa seara, é um assunto delicado, vamos pular, ok? Mas resumindo, resumindo, é isso mesmo. A eficácia o boleto foi gerado? Foi, beleza. A eficiência, o boleto foi gerado rápido e legível e ainda me deu a opção de eu gerar um PDF ou pagar automaticamente na tela, enfim. Tudo bem? Edgar, em relação à minha pergunta ali, qual foi a mesma pergunta? Estamos fazendo certo produto ou estamos fazendo o certo produto? Não entendi. Se quiser perguntar no áudio, fica melhor. Pode abrir o seu microfone. Estou operando. Ô, professor, me ouve aí? Perfeitamente, pode falar. Ótimo. É porque ali na verificação, são as duas perguntas, tanto na validação quanto na verificação. Na verificação, Ok. de acordo com o PDF, tá aí basicamente responde a pergunta. Estamos fazendo o certo produto. Aí eu perguntei, não seria estamos fazendo certo o produto? Sim, exatamente. Corretíssimo, Desculpa, eu não havia entendido. É isso mesmo. Não, ótimo. Beleza, valeu. A validação estamos fazendo o produto certo, ou seja, é o que o cliente precisa? Vai atender o cliente? Agora, a verificação, estamos reutilizando os componentes? Estamos reutilizando as classes? As funções que são chamadas em mais de um lugar,
elas estão sendo chamadas ou o código delas está sendo replicado? Isso é verificação. Professor, o que diferencia uma inspeção de uma verificação? Se todas elas trabalham, elas identificam problemas e apontam os ajustes. O problema é que a verificação ela é feita só no processo e não no equipamento. A inspeção ela é feita no equipamento. Então, por exemplo, imaginem aquele vídeo que eu acabei de mostrar para vocês da fábrica lá do pirulito. Ora, eu tenho a verificação é o seguinte, ó, o funcionário está usando a luva direitinho, a máquina está girando na velocidade correta, o adesivo que está sendo colocado na embalagem está chegando no produto ou não, ou seja, fazendo aqui a verificação. A verificação ela diz respeito ao processo. Ele está usando a luva, ok. Agora, a inspeção ela é feita no equipamento. Então, eu vou fazer uma inspeção. Ele tá calibrado, ele está ajustado, ele está lubrificado, as peças estão atendendo. Então, a inspeção ela é mais voltada para a área física, enquanto que a verificação ela é mais voltada para a área intangível, para a área lógica. Então, essa é basicamente a diferença clássica da verificação e da inspeção. Então, não é correto, por exemplo, eu falar que vou fazer uma inspeção no software. Porque inspeção é mais associada a um ambiente de infraestrutura. Então, eu posso falar assim, eu vou fazer uma inspeção nos servidores, na impressora, nos cabeçotes. Agora, verificação é mais voltada para o processo, para a parte intangível. É mais ou menos a diferença da gente usar a palavra coroamento e coroação, né? Monitoramento e monitoração. Cada um é utilizado numa situação diferente. Ficou claro, Lucas? Inspeção e verificação. Você vai usar inspeção mais associadas para equipamentos, para infraestrutura. Você vai usar verificação para processos, para documentação, para execução. Deixa eu ver. A respeito dos tipos de erros do software, na engenharia de software, nós temos 5 categorias, tá? 5 categorias. Lá para o pessoal dos outros cursos, lá para o pessoal da pedagogia, lá para o pessoal do direito, eles falam que o software está bugado. Ponto. O software está bugado. O programa está bugado. Para a gente aqui, não. Para a gente, nós temos que saber a diferença de um erro computacional para um erro humano, para um defeito, uma falta e uma falha. Então, falando rapidamente sobre eles, tá? O erro computacional é quando o algoritmo, eu estou esperando um valor e ele me entrega outro. Geralmente, o erro computacional está associado, vou deixar bem claro isso, geralmente o erro computacional está associado a um erro de lógica nos algoritmos do sistema, tá? Geralmente. Eu já vi isso muito acontecer, principalmente no que diz respeito a arredondamento de sistemas. Imagine que eu tenha 12 parcelas de um empréstimo e o sistema precisa calcular com base numa alíquota o pagamento à vista. Ora, 12 parcelas de um determinado pagamento, se eu tenho umas casas decimais lá no final do pagamento e eu estou fazendo arredondamento, esse valor lá na frente do boleto pode ficar com uma diferença de 1 centavo ou mais. Então, quando você espera um resultado e o sistema te entrega um outro valor, isso a literatura chama de erro computacional, tá? O erro computacional é a diferença de um valor esperado para um valor observado no sistema.
geralmente associado a erros de lógica. Erro é uma operação humana. Então, toda vez que a gente fala assim, ó, houve um erro no caso de uso de recibo. O que aconteceu? É erro do usuário, exatamente. É operação errada. O usuário era para informar uma data no formato dia, mês. Era para informar no formato americano, mês, dia, ano. E ele colocou no formato internacional, dia, mês, ano. Ou então era para informar uma data de pagamento e ele selecionou no calendário uma data que era um feriado, não era um dia útil. Era para informar um CPF e ele informou um outro valor com menos de 11 dígitos. Ou seja, erro são operações de usuário, geralmente associado chamado erro humano, tudo bem? Diferente do erro computacional. O erro computacional é quando tem um valor, eu estou esperando um valor de uma operação e o valor que a operação me retorna é diferente, tudo bem? Defeito. Defeito é o mais clássico de todos. É quando o sistema não atende ao pedido do usuário. Aí o sistema está com defeito. O cliente pediu que o sistema apresentasse uma combo para ele selecionar o banco, a agência bancária. Imagine que o sistema chegou nessa tela e selecionou automaticamente a última agência bancária do pagamento. Não apresentou a combo para o usuário selecionar. Ora, o sistema está com um defeito. Ele não está atendendo a um determinado requisito. Então, ele está com um defeito, ok? O defeito, então, é quando a gente, quando um requisito não foi atendido, quando uma especificação não foi atendido. Saiu da tela? Deixa eu voltar aqui de novo. Voltou, né? Ótimo. Vamos para a falta agora. A falta é o pior de todos, tá, gente? A falta é quando eu tenho um problema no código-fonte. O programador usou uma função de arredondamento errada. O programador deixou um comentário no código, ele está testando o programa e aí ele precisava, como ele estava testando o programa, ele não queria ficar recebendo os e-mails, então ele foi lá e comentou o código que dispara o e-mail. Aí, na hora de ir para a produção, o que aconteceu? O cão maldito esqueceu de ir lá e tirar o comentário. Aí o sistema foi para a produção com uma falta. Ou seja, a falta é um problema no código, geralmente associado a uma codificação errada, geralmente associado a um erro de lógica. Um cálculo que está sendo feito de forma errada, uma chamada de uma biblioteca que está passando o parâmetro diferente. Então, isso é uma falta. A falta é no código-fonte, ok? Exatamente, o famoso teste em produção. E o que é a falha? A falha é quando a falta é executada pelo processador. Imagine lá que... lembra o código de envio do e-mail que o programador comentou para ele não ficar lotando a caixa de e-mail dele, e quando foi para a produção ele esqueceu de tirar o comentário? Aí, quando o processador chegou ali, executou aquela rotina e o e-mail não foi enviado, aí ele gerou uma falha. A falha é quando o código com defeito é executado. O código com problema é executado. E aí, olha que interessante, às vezes, uma falta, ela gera uma falha e um defeito. Ou um exemplo em que uma falta gera uma falha e um defeito. O programador comentou um código lá do envio do e-mail. Quando rodou o programa, a funcionalidade,
que o e-mail não foi enviado, ele gerou uma falha, só que, como o e-mail não foi enviado, acabou não atendendo o requisito do cliente, gerando, então, um defeito. Então, eu preciso que isso fique bem claro entre a gente, para a gente não tratar tudo. Nós estamos agora proibidos de falar que o sistema está bugado, tá? Isso nós vamos deixar para os amadores lá dos outros cursos. Para a gente o sistema tem uma falta, o sistema tem um... vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá tudo ok, amigos? Estão vendo a minha tela? Eu ainda estou na tabelinha que mostra o erro computacional, o erro, defeito, falta e falha. Ok. Então, a respeito desse assunto, alguma dúvida? O Edgar perguntou, uma falta pode gerar uma falha ou um defeito? Uma falta pode ser que ela... A pergunta do Edgar foi: falta pode gerar uma falha ou um defeito? Pode gerar uma falta, ela pode gerar uma falha, ela pode gerar uma falha e um defeito ao mesmo tempo, ou ela pode nunca ser descoberta. Pode gerar nenhum dos dois. Imagine, por exemplo, que eu tenha um erro num código lá que faz um cálculo da média da nota do aluno. Caso o aluno fique para avaliação final e o número de faltas dele seja... ele nunca faltou, ficou para avaliação final e nesse caso eu faço um cálculo específico. Imagine que haja um erro na máquina desse cálculo. Se eu nunca tiver uma situação dessa, de um aluno que nunca faltou e nunca ficou para avaliação final, sendo que nunca tenha faltado, ou seja, se eu nunca acontecer essa situação, pode ser que a falta nunca ocorra. Ela está ali, escondidinha, só que pode ser que ela nunca aconteça, nunca gere uma falha, porque pode ser que o processador nunca aconteça de entrar ali naquela condição. É pouco provável que isso aconteça, mas não é difícil. Por exemplo, imagine, uma situação como um jogo. Imagine uma situação como um jogo de xadrez, tá? Imagina que eu tenha dentro do algoritmo do jogo do xadrez uma validação específica lá dentro, que se uma determinada situação estiver acontecendo, se o rei estiver numa determinada posição com o cavalo numa casa tal, se essa situação do tabuleiro jamais acontecer e tiver uma falta ali, ela nunca vai gerar uma falha, porque precisa que aquele trecho de código seja executado, entende? Então a pergunta do Edgar foi: uma falta pode gerar uma falha? Sim, quando o processador executa aquela linha de código, ele gera uma falha. Agora, pode ser que essa falha faça com que o sistema não atenda a um requisito do usuário, aí gera também um defeito. E é difícil acontecer, mas não é impossível, pode ser que a falta nunca seja executada. É um trecho de código ali que nunca ocorreu de acontecer, então... Ou seja, descoberta bem tarde, o que é pior, para que a falta gere um defeito, primeiro tem que gerar a falha. Sim, a Kelly perguntou. Para que uma falta gere um defeito, o processador tem que executar aquela falta. Então, primeiro tem que nascer a falha. Então, a falha, olha o que está escrito aqui embaixo, que legal. A falha é produzida quando a falta é executada pelo processador. Então, às vezes essa falha pode gerar um defeito. Mas eu só considero falha quando está com um cliente. Não, imagine que eu estou testando o software ainda comigo
e aí eu encontrei a falha, então não precisa estar com o cliente não. Isso pode acontecer nos testes aqui ainda, dentro da empresa, antes da gente colocar o sistema em produção, tá? Um erro computacional pode ser em função de uma falta? Sim. Ó a pergunta do Daniel. Muito boa pergunta, ó. Um erro computacional sempre, um erro computacional, eu não vou dizer sempre porque na ciência a gente não gosta do 100%, mas eu vou botar então 99,9%, tá? 99,9% dos erros computacionais, eles são gerados, eles nasceram com um problema no código-fonte. Professor, aquele 0,01% de erro computacional que não nasceu de uma falta, aí é algo associado a um hardware. Por exemplo, imagine que o meu programa, ele manda imprimir a prova de vocês e eu tenho uma função lá para imprimir frente e verso, tá? Quando eu rodo para imprimir frente e verso, não sei se vocês sabem disso, é um comando que você manda para a impressora. É um comando hexadecimal que você manda para a impressora, que aí ela recebe esse comando hexadecimal, aí ela puxa a folha de volta e imprime no verso. Ora, imaginem vocês que eu fiz os testes do meu programa de impressão de provas utilizando uma impressora da HP, que eu passo o código lá para ela puxar a folha de volta e imprimir o verso. Tudo bem. Só que aí chegou lá no cliente, não tem a impressora HP, ele tem uma impressora Epson que o código de impressão de frente e verso para Epson seja diferente. Observe que isso não foi evidenciado nos testes, porque é impossível você testar com todos os hardwares diferentes do mercado, até porque amanhã pode surgir um outro hardware novo. Então, aquele 0,01% de casos em que um erro computacional não aconteceu por meio de uma falta, pode estar associado ao hardware. Então, imagine que você desenvolveu uma versão da sua aplicação para rodar no S, versão X, utilizando o GPS do iPhone. Se amanhã a Apple lançar um iPhone novo e modificar a especificação do hardware do GPS, o seu software que foi desenvolvido para a versão anterior vai operar de forma errada com o GPS. Ele vai receber um valor diferente do que ele esperava. Então, um erro computacional, ele só não vai nascer de uma falta nos raros casos em que o problema for de arquitetura de hardware. Ficou claro, então, Daniel, a pergunta, um erro computacional pode ser em função de uma falta? 99% dos casos, sim. O 0,1% dos casos que não, vai estar associado ou à versão de hardware, ou a especificação de infraestrutura, de parque tecnológico, mas o grande problema, a grande maioria dos casos vai nascer na falta. Observem que a falta, tirando o erro computacional, o erro humano, a falta ela é muito grave. E a falta é culpa de quem? Mim e vocês como desenvolvedores. Nós deixamos uma falta no código-fonte. Ela, quando for executada por um processador, vai gerar uma falha. Se essa falha que ele gerar fizer com que um requisito do usuário deixe de ser atendido, então vai gerar, por consequência, um defeito. E se esse defeito ocasionar um valor diferente do esperado para o que foi calculado, então também temos um caso de erro computacional. Então, fiquem atentos à falta. É em cima da falta que a unidade 3 dessa nossa disciplina de engenharia de software se centraliza no teste. Os testes objetivam identificar as faltas. Tudo bem, meus amigos? Dê uma atenção especial para a nossa próxima aula. Eu vou pedir para que vocês, primeiro,
finalizar esse arquivo aqui, ó, qualidade de software, que é esse que a gente estava aberto agora. Agora vem uma coisa importante, que é intensidade de falhas, intensidade de defeitos e densidade de defeitos. Eu vou precisar que vocês leiam o resto desse arquivo e leiam também esse arquivo aqui, ó, teste de software. Porque na aula que vem a gente vai falar do teste de integração, teste de sistema, teste de estresse, teste de performance, teste alfa, teste beta, teste do oráculo, teste exploratório, teste de sistema e teste de aceitação. Então, como a gente vai falar disso, vou para vocês fecharem lerem o arquivo teste de software, SOEBOC, e fechar a leitura de qualidade de software. Tudo bem, meus amigos? A respeito disso, temos alguma dúvida? Muito obrigado pela presença e até semana que vem, meus amigos. Beijos.